nós vamos abordar aqui um assunto que vem trazendo muita preocupação. Há uma preocupação muito grande, principalmente nos dias de hoje, concernente pais e filhos. Filhos e pai. E nós vamos ver a importância da honra no lar. Nós estamos vivendo, quero deixar aqui uma saudação aos irmãos que estão pela internet, também louvar a Deus pelo nosso líder, pastor Antônio Batista. E nesse domingo, dia 10, nós não tivemos a escola bíblica na parte da manhã, por conta da reunião de obreiros, e estamos aqui nessa segunda-feira falando sobre um tema da lição número 6, honrar o pai e a mãe. Então nós vamos falar, irmãos, sobre a importância da honra, não é? O quinto mandamento, meus irmãos, trata do princípio da honra aos pais. Nele, Deus apresenta a importância da família em seu plano em preservá-la. Isso exige que cada filho contribua com sua porção de responsabilidade diante dos pais. Então, irmãos, o próprio Deus, a vontade do Senhor, o prazer do Senhor é preservar as famílias, que é preservar, mantê-la unidas. Existe duas matemáticas. Quantas matemáticas? A primeira matemática, ela vem de Deus. A matemática de Deus é somar e multiplicar. Somar e multiplicar. A matemática do diabo, de Satanás, é dividir e diminuir. Dividir e diminuir. A matemática divina é o que, irmão? Somar e multiplicar. Então o prazer de Deus é preservar essa união, essa multiplicação. E nós, pais e filhos, precisamos nos atentar quanto a essas duas matemáticas. Eu preciso tomar cuidado nas minhas palavras como pai, e também, falando pais, fala mãe. Eu preciso tomar cuidado, pedir sabedoria a Deus para que as minhas palavras venham ser sábias, para que a minha família continue sendo unidas, somar e multiplicar. Veja o que diz aí Colossenses capítulo 3 e versículo 20. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Se algum irmão achar ou alguma irmã, leia por gentileza. Vós, filhos, obedecei a tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então veja, o plano de Deus é preservar essa família. E como é que eu vou fazer para preservar ela? Qual é o papel do pai e da mãe para preservar essa família? Até porque nós estamos vivendo numa geração, uma era digital. Eu sou meu pai, a geração passada, eu estou no meio, e o meu filho já é a geração atual. Percebe? Meu pai, uma geração. Meus pais que estão aqui, uma geração. A minha geração, outra geração. A geração do meu filho, a outra geração. A geração do meu pai, ela é diferente da geração do meu filho. Estamos vivendo numa era digital. E como equilibrar essas gerações? Porque nós como pai, nós ouvimos muito os pais da geração passada, não pode isso, não pode aquilo, não pode, mas eu preciso equilibrar isso aí, para preservar o que, irmão? A família.
Eu preciso entender que as épocas são outras. E eu preciso compreender isso, para que eu não venha dar brechas para a matemática de Satanás, que é dividir e diminuir. Então veja que sobre os nossos ombros como pais há uma grande responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? Ter sabedoria para lidar com as situações. Eu estava pensando hoje você abre aí o Facebook, você vê bastante fotos. As pessoas fazem um aniversário, um casamento e posta onde, irmãos? No Facebook. Na época da minha avó, era aqueles binóculozinhos, os binóculos, que você colocava o olho assim dentro e olhava a foto. As coisas mudaram. Quando se fazia um aniversário, fazia-se o álbum. Esse álbum você tinha que levar na casa das pessoas para ver as fotos. Hoje você vê em tempo real. As coisas mudaram. E eu preciso ter um controle. Vamos repetir junto, irmãos, pais? Porque nós só colocamos a carga sobre os filhos. Não estou aqui querendo dizer que os filhos são perfeitos, mas também os pais, nós pais, não somos perfeitos. Mas a Bíblia nos ajuda a lidar com essas coisas. Vamos dizer junto, irmãos, os pais? Eu preciso ter a sabedoria de Deus para que eu possa preservar a minha família. Vamos lá. A família e a sociedade. O relacionamento entre pais e filhos tem sido um tema de grandes discussões em nosso tempo. O quinto mandamento trata da honra, um princípio que, praticado, pode, de maneira poderosa, transformar o contexto de nossa sociedade. Existe uma conexão muito poderosa entre a família e a sociedade. Elas estão intrinsecamente ligadas. Sem famílias estruturadas, o resultado será nações desestruturadas. A maneira mais fácil de desintegrar uma nação começa pela família. E a maneira com qual os filhos podem destruir a família é desobedecendo aos seus pais. Posso ouvir amém, irmãos? Efésios capítulo 6, versículo 2, veja o que diz aí. Aqui estamos falando de estruturar essa família. Precisa ter uma base essa família, não é? A questão não é que não pode, você não pode, você não pode. Não, você tem que montar uma estrutura para chegar a esse nível de acordo com a palavra de Deus. Posso ouvir amém, irmãos? Por exemplo, essa igreja aqui, olhe para cá, essa igreja, essas paredes que estão levantadas aqui, esse teto, essa igreja foi erguida, só que ela tem uma estrutura, ela tem um alicerce, ela tem colunas aqui. Ninguém começa a fazer uma casa do teto para baixo. Se faz primeiro o quê? A estrutura do prédio, coloca-se o quê? As colunas, elas vão sustentar esse prédio. Vai sustentar o prédio. Trazendo para a família, irmãos, toda família precisa de uma estrutura, uma base. Colunas, digo isto no campo espiritual, no ensinamento. Nada acontece de um dia para outro. E nós precisamos entender isso. É um processo. É um processo. Para que eu possa estruturar a minha família.
Pastor, mas a minha família, ela não é estruturada. Mas você pode começar a estruturar ela hoje. Pastor, eu não vou bem com a minha família. Para mim não tem mais jeito. Tem jeito sim. Pastor, o meu casamento não está bem. Pode começar a ficar bem hoje. Pastor, os meus filhos não estão bem. Eles não me obedecem. Não há uma conexão entre eu e meu filho. Pode começar a ficar bom a partir de hoje. Quem pode dizer amém por isso? Qual é a base dessa estruturar? A base está na palavra de Deus. Se eu não começar a estruturar a família pela palavra de Deus, você pode falar, você pode bater, você pode brigar, não vai ter resultado. Qual é a base? A Bíblia, a palavra de Deus. Você pode brigar com seu filho, você pode puxar o cabelo dele, você pode bater nele. Antigamente se batia muito de cinta, né? Você pode bater de cinta, pode bater com pau, você pode fazer o que você quiser. Não é por força, nem com violência. É pela ação do Espírito Santo de Deus. E eu profetizo aqui em nome de Jesus. A minha família e a sua família é uma bênção de Deus. Vou repetir. A minha família, a sua família está protegida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás não vai dividir a sua família. Satanás não vai dividir a minha família. A nossa família, levanta a mão para dar glória. A nossa família é um projeto de Deus. Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, por favor. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Versículo 4, aqui é importante. Vós pais, aqui é para nós, irmão. Tem que dizer, irmão, não provoqueis. O que, irmão? A ira dos filhos. E às vezes nós provocamos. É duro, né, irmão, ouvir essa palavra, porque nós pais, eu não estou aqui, irmão, tirando a responsabilidade dos filhos também, vai chegar lá. Mas nós pais, às vezes provocamos a ira dos filhos. Mas eu preciso criá-los debaixo da cinta, meu irmão. Debaixo da cinta, irmão? Criar debaixo do chinelo, é isso? Não estão com medo? Debaixo do chinelo, é isso? Batendo? Não. Nós somos crentes e conhecemos a palavra. Você acha que chinelo vai resolver? Você acha que... A Bíblia diz que nós temos que corrigir nossos filhos, se for o caso com a vara, corrigindo. Eu não estou querendo dizer que você não pode corrigir o seu filho. Entenda, é o nosso dever de corrigir o filho. Estou falando quando entra essa parte aí, ó. Não provoqueis. Porque a gente acaba se irando. Às vezes você vê uma situação com o filho, você tem uma intenção boa de corrigir, que é o nosso papel como pai, corrigir o filho. Mas às vezes passa do limite. E quando passa do limite, entra o quê? A ira. Aí Deus não está mais nesse negócio. Eu preciso corrigi-lo, criá-lo na doutrina, admoestando no Senhor. O que é admoestando? Ensinando. Você ensina hoje, talvez você não vai ter uma resposta 1, 2, 3 dias, é um processo. Ah, pastor, eu ensino hoje e amanhã tem que ser assim do meu jeito. Não, é um processo. Nós, você que está aí pela internet, nós pais, irmão, tem que entender que nós fomos filhos e somos filhos.
Nós pais temos que entender que nós passamos pela adolescência também. Tudo na vida é um processo. Por exemplo, a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Só que a gente não era maduro, nós fomos amadurecendo. Eles também têm um processo de amadurecer. Amém, irmãos? Só que nós temos que entender, não, ele está amadurecendo. Às vezes o filho é rebelde, e às vezes a gente fica sem entender. Você tem que olhar para aquela filha, o filho, não, ele está amadurecendo. Quando você vai pegar uma fruta, a primeira coisa que você faz é o quê? Você aperta ela, não é isso? Aperta lá no mercado, eu fico vendo no mercado lá, as pessoas que vão para a seção de frutas, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar a fruta e fazer o quê, irmão? Apalpar ela. Irmão Dola, o que essas pessoas estão querendo? Para ver se a fruta está o quê, irmão? Madura. A gente, como pai, nós tem que ir apalpando esse filho até amadurecer. Sem bater, sem jogar pé, vai palpando. Pastor, mas como é que a gente apalpa, não é que é crente? Vai orando, vai lendo a Bíblia. Jesus abençoou meu filho. Diga amém, irmãos. Abençoa minha filha. Jesus, meu filho não está entendendo. Vai apalpando, vem na igreja, vai lendo a Bíblia. Jesus, me dê paciência, me dê calma. Vai apalpando, daqui a pouco o seu filho é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E eu profetizo aqui em nome de Jesus, o seu filho vai ser um pregador do Evangelho. A sua filha vai ser uma pregadora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Os seus filhos vão tocar instrumentos na igreja. O seu filho vai ser um baterista. O seu filho vai ser um guitarrista. O seu filho vai pregar pelo Brasil afora. O seu filho, a sua filha vai te dar muitas alegrias no nome santo de Jesus. Quem recebe essa palavra, levanta as mãos e dê um brado de glória. Eu preciso entender esse processo. Não se irar. Vamos lá, os pais devem receber honra de seus filhos. Porque pais devem ser honrados. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. Dar honra aos pais não significa apenas uma obrigação, mas deve fazer parte da vida do filho, que entende o valor de um pai, não é? Existem, meus irmãos, vários motivos pelos quais os pais devem ser honrados. Devem ser honrados porque é da vontade de Deus que assim seja. Deve ser honrado porque alcançaram esse status diante de seus filhos. Deve ser honrados porque antes de existirmos, eles já estavam ali, preparando tudo para a nossa chegada. Deve ser honrado porque a nossa responsabilidade em reconhecer que não existe na vida alguém mais importante para o filho do que, o que, irmão? Os pais. Nós, filhos, precisamos entender que os pais são representantes de Deus na família. E nós, agora, filhos, precisamos ter paciência com nossos pais, calma com nossos pais. Às vezes eles ficam até irados. Por que não? Ficam sim. A gente não pode, irmão, transferir toda a responsabilidade para os filhos. Às vezes os pais ficam irados. Por isso que a Bíblia diz, não provoqueis a ira. Se a Bíblia diz, é porque isso ia acontecer. O difícil é nós pais admitir que estamos irados. Mas eu preciso entender isso aqui. Espera aí, eu passei do limite. Eu perdi o controle. Nós, como pais, precisamos manter o controle para não passar do limite, não passar do controle. Nós temos um limite. Porém, da mesma forma que nós pais precisamos ser controlados, os filhos precisam entender também os pais. Por exemplo, um pai irado.
Um pai que provoca a filha um pai que provoca a ira. Esse filho, como é que ele vai olhar para esse pai? Agora é a vez do filho compreender o pai. Da mesma forma que nós queremos que o filho compreenda a gente, eu preciso ter o caminho contrário. Um compreender o outro. Posso ouvir amém, irmãos? Agora, como é que eu vou compreender quando o pai está irado, a mãe está irada? Eu entender uma coisa, que antes de eu chegar, eles vieram primeiro. Que eu fui gerado no ventre dela. Que ele fez parte desse processo para que eu chegasse. Eu tenho que entender que antes de eu existir, os meus pais já existiam. Preciso entender o sofrimento que a minha mãe passou com a minha gestação. Sofrimento assim no bom sentido, que não é sofrimento. A gestação é uma bênção. Mas o processo da gestação, eu preciso como filho entender que eu passei 9 meses no ventre da minha mãe. Minha mãe pode falar alguma coisa que de repente na minha concepção eu não estou entendendo. Mas eu preciso entender que foi através dela que eu cheguei. Eu preciso entender que o meu pai, na gestação, o meu pai ia trabalhar, buscava o leite, o alimento. E quando a mulher está gestante, ela tem alguns desejos, não é isso? Quando ela está gestante, ela fica com desejo. Uma quer comer, e os desejos é tudo de madrugada. Quer comer melancia, o que mais, Mandola? Banana, queijo. E normalmente é à noite, o comércio está fechado. Mas o pai, veja que tudo isso é por conta de uma gestação. E quem é que estava lá? Eu e você. E o pai sai de madrugada atrás de queijo. Chega lá no André, ô André, você tem queijo aí, André? Chega lá na irmã Corrinha, você tem melancia? Mas essa hora, o que foi? É que a minha mulher está com desejo. E quem está nessa gestação? Eu e você. Esse processo me faz entender os meus pais. No momento que eles estão irados. Pastor, mas tem pai que fica irado? Claro que tem, irmão. É que a gente não quer admitir. Que a questão, irmão, nós temos que errar. Eu entendi isso aqui. Errar e admitir que está errado. Isso aqui é louvável. Isso aqui é louvável. Você errou, mas você reconhece, eu errei. E não ficar cobrindo o erro. Deus não se agrada disso. Senhor, eu errei. Os irmãos estão lembrados de Davi? Davi, ele errou, adulterou, e Davi disse, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, mas não retires de mim a tua presença. Davi reconheceu o seu erro. O filho pródigo saiu da casa do pai, ele falou, pai, eu errei, eu pequei contra ti e contra o meu Senhor. É uma qualidade positiva a gente errar e admitir. Só que às vezes a gente não quer admitir que errou. Principalmente no meio cristão, no meio das igrejas, as pessoas não admitem que errou. Eu pergunto para os irmãos, quem é que nunca errou na vida? Aqui dentro, irmão, não tem ninguém perfeito aqui. Eu não sou perfeito. Eu erro também. Nós erramos. Às vezes nós cometemos... Eu também erro. Eu também erro demais. Eu erro demais, você erra demais. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Quem pode dizer amém por isso? É pela graça, irmão, que nós estamos caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa conexão, esse entendimento entre pai e filho, nós precisamos equilibrar ela, usar estratégias para que haja uma harmonia entre o pai e o filho.
Bons filhos são presente de Deus. Sabemos que, mesmo sendo cristão, não existe lares sem o que, irmão? Sem problemas. Percebe? Mesmo sendo crente, não tem família que não tenha problemas. Sabemos também que o relacionamento com nossos pais pode afetar de maneira positiva ou negativa nossas vidas. Biblicamente, o 5º mandamento nos ensina que a melhoria na qualidade de vida necessariamente passa por conveniência com os filhos. Nosso relacionamento com nossos pais irá afetar os demais relacionamentos que tivermos. Mesmo assim, devemos, como bons filhos, amar nossos pais. O amor é o alicerce da honra, do cuidado, da retribuição e principalmente do carinho que merece receber por serem nossos pais. Não existe pai perfeito. Você pode repetir comigo? Não existe pai perfeito. Para terminar, repita comigo. Assim como não existe filhos que precisam de melhores ajustes. Porém, bons filhos estão sempre atentos à necessidade dos seus pais. Sempre estão presentes quando exigidos. Eu preciso entender isso aqui. Não tem pai perfeito. Não tem filhos perfeitos. E como lidar com isso? O pai não é perfeito. O filho não é perfeito. E agora? Como é que eu faço? Eu não posso dizer, só você está errado. Mas eu também posso estar errado. Como é que eu faço agora? Outra coisa que a gente vê muito por aí, pais querendo ensinar outros pais a cuidar dos seus filhos. Não, porque você tem que fazer assim com seu filho. Espera um pouquinho. Não, porque você tem que fazer dessa forma com seu filho. Aqui é uma outra situação gravíssima. Eu, como pai, quero ensinar o outro pai a cuidar do filho. Eu tenho os meus. Eu posso dar uma orientação, ou melhor, os nossos pais podem orientar a gente como filho depois que a gente tem filhos. Nossos pais. Os pais, por exemplo, o meu pai e a minha mãe podem me orientar para cuidar do meu filho. Porque é meu pai, eu tenho que ouvir o conselho dele. Agora eu não posso querer ouvir conselho de terceiros, porque isso vai dar um choque térmico fortíssimo. Isso vai dar um confronto. É eu querer ensinar o filho do vizinho. Não. O dever dele é cuidar dos filhos. O meu dever é cuidar dos meus filhos e o nosso dever é orar pelos outros. Porque quando eu começo a cuidar da casa do vizinho, eu esqueço a minha. Quando eu começo a falar de pessoa, do filho de fulano, eu esqueço os meus filhos. E eu tenho um papel fundamental, cuidar, como diz lá no Pernambuco, cuidar da minha roça. Cada um tem que cuidar da sua roça. Tem um ditado que dizia antigamente que quando vê a barba do vizinho, arder, coloque a sua de molho. Quando eu vejo uma situação com pais acontecendo, eu tenho que prestar atenção para que não venha acontecer comigo e com meu filho. Quem pode dizer amém? Eu preciso ter o carinho com os pais. Ver o que o pai está precisando. Você que é filho, você que está aqui, você que está pela internet. Ver o que o pai está precisando. Às vezes o pai quer um abraço. Às vezes o pai quer passear com você. Leva o seu pai para tomar um sorvete aí. Pega o seu pai. Eu vejo muito isso aqui. Quero até louvar a Deus.
pelos filhos que tem aqui, mas o Luiz Fernando, eu vejo muito isso nele, e também nos demais irmãos. Leva seu pai para comer uma pizza. Leva seu pai para comer um lanche. O que mais, irmão Zé? Passear no lago. Pega seu pai, vai lá na lanchonete da Silene. Pega seu pai. Pai, vamos ali tomar um lanche, comer uma batata frita. Vai caçar com seu pai. Vai caçar, vai pegar um peixe, vai pescar com seu pai. Aproveita a oportunidade. O irmão falou que se o pai tivesse, ele fazia isso. Percebe? E depois, quando o pai, Deus o leva, a mãe, Deus o leva, eu podia ter feito isso e não fiz. Eu podia ter ido com meu pai no lago, eu podia ter ido com meu pai na lanchonete de Silene lá, comer aquele lanche, mas meu pai não está mais aqui, nem minha mãe. Eu preciso aproveitar. Não, pastor, mas meu pai é chato, a minha mãe é chata. Aproveite seu pai enquanto ele está sendo chato, porque ele está vivo. Sua mãe está viva. Aproveita a oportunidade. Nós não sabemos quem vai primeiro, se é eu, se é meu pai, se é minha mãe. Pode ser que eu vá primeiro. Pode ser que eles vão na frente. Não sabemos o dia nem a hora. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então tem que ter esse carinho, esse cuidado, não é? Essa atenção, né? Os pais andam mais devagar do que nós. Os pais chegam a uma idade, não são todos, mas tem casos de pais que vai chegando a idade, eles andam mais devagar. A gente dá uma corrida, mas o pai anda devagar. Acompanhe a passada do seu pai e da sua mãe. Tem filho, irmão, que pega o pai e sai puxando pela rua. Vamos, pai, vamos. Ele não aguenta mais, não. Ele não consegue andar rápido mais, não. É você que tem que acompanhar o passo do seu pai e da sua mãe. Você pegar um irmão aí de 90 anos, você quer que uma pessoa de 90 anos consiga ficar em pé 2 horas de relógio? Ele não fica mais, não. Começa a doer as pernas. Chega no lugar, está em pé, procura uma cadeira. Pai, senta aqui, pai. O velhinho não aguenta mais, não, ficar em pé 2 horas de relógio, não. Dói o joelho, dói as canelas. Qual é o papel do filho agora? Hoje não. Hoje tem filho que fica sentado e deixa o pai em pé. Não, pai, senta aqui, pai. O pai está meio devagar hoje, está andando meio devagar. Às vezes não enxerga longe. Quantas vezes aqui na capital eu vi isso? Eles iam pegar um ônibus para ir para a Praça da Sé, o ônibus vinha, e eles não enxergavam lá o letreiro do ônibus, passava direto o ônibus. O que foi? Eu não vi o ônibus, eu não vi o letreiro, perdi o ônibus. Qual o papel do filho? Pai, o ônibus está vindo já, pai. Dá sinal para o ônibus. Amém, irmãos? Ou não é assim, irmão? E a gente vai preservando a família. Chegar no carro, você tem um carro, abra o carro. Abra a porta do carro para o seu pai entrar, para a sua mãe entrar. Mãe, entra aqui, mãe. Pai, entra aqui, pai. Isso agrada a Deus. Deus só tem que abençoar a sua família dessa forma. Dá exemplo. Os pais, filhos e pais. Hoje nós estamos vivendo uma turbulência, é só ataques. Não pode você isso, você aquilo, só ataques. Vamos resolver esse problema. Pastor, hoje a geração só quer viver na internet. Não, mas a internet vai ser bom para nós, da geração passada. E quem vai mexer com essa internet? É os filhos, é os netos. Não, pastor, eu não sou de acordo com a internet, porque os meninos internet... Mas quando você quer fazer um Pix, quem é que você chama? Quando você quer fazer uma transferência bancária, quem é que você chama? O neto de 10 anos, bota você dentro do bolso na internet. Eu tenho que contar com eles. Quando você vai contar dinheiro que você não está enxergando mais, enxergando direito. Ô neto, ô filho, conta para eu aí, conta quem está contando o dinheiro. O filho, o neto.
Só que a gente está com um problema. Nós estamos atacando a juventude, atacando a geração atual, atacando. Não pode, não pode. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Você não pode, você não pode. Não, não, não tem que ter uma junção entre a geração passada e a geração atual. A igreja também é assim. Porque a geração passada, ela vai embora mais rápido. Vai vir a geração, por exemplo, nós estamos aqui, mas passou por nós. Quem passou por nós? Moisés, Abraão, quem mais? Jeremias, Isaías, Isaac, Paulo, Silas, eles já foram. Qual é a geração atual? Emerson, Vanderlei, Hélio, Nando. E a próxima geração? Estão chegando. Eliabe, aquela menina que está ali. E a próxima geração? As mulheres que estão grávidas. Vai chegar essa turma e nós vamos passar. E agora? A honra está acima de tudo. A palavra hebraica para honra é kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Honrar os pais é dar a eles o devido peso de sua autoridade. Posso ouvir amém, meus irmãos? Nós vamos caminhar mais um pouco à frente por conta do horário. Vamos ali para o peso da honra. O peso da honra. Já vou caminhar para o final. Se honrar produz bênçãos sobre a vida dos filhos, a desonra certamente trará muitos males. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares e em nossos dias. A Bíblia traz um forte alerta para as últimas gerações, onde os filhos se tornariam problemáticos demais. Está claro que Deus considera a desonra aos pais como um dos piores pecados que se possa cometer. Algumas das mais assustadoras maldições do Antigo Testamento são reservadas para os filhos que se rebelaram contra os pais. Evidente que tais castigos não se aplicam hoje. O apóstolo Paulo, ao tratar em suas epístolas sobre o trato dos filhos para com seus pais, o faz o contexto de que tal conduta resulta na nova vida. E quando mencionou os filhos obedientes, relacionou junto com as demais características de pessoas que estão vivendo em desacordo com os mandamentos de Deus. Posso ouvir amém, meus irmãos? O dever dos filhos passa pela obediência, pela honra, pela proteção aos pais, principalmente quando esse chega a uma idade mais avançada. Falamos agora há pouco. Nesse contexto, o filho deve ter o cuidado com os seus pais. Os filhos também devem ser estudiosos, trabalhadores, humildes e disciplinados. Porque às vezes, irmão, o filho, ele vai crescendo, vai estudando, faz a sua faculdade e começa a ganhar mais do que o pai ganha. Às vezes o filho começa a ganhar bastante dinheiro, se forma e começa a ganhar dinheiro. E às vezes o pai, a mãe tem uma aposentadoria, ganha um salário. Percebe? Os pais cuidou do filho pequeno, o pai ganha um salário. O filho cresce, estuda e ganha 5, 6, 7 salários. E às vezes o filho, ele acha que o pai e a mãe tem que ser submisso a ele, porque ele ganha mais. Não, é o contrário. Eu posso ganhar milhões, eu posso ganhar como filho milhões, mas não vai pagar, e nunca vai pagar o dinheiro, o que os pais fez e faz por nós.
Eu posso pegar todo o dinheiro desta vida para pagar os meus pais têm feito por mim, desde a gestação até a data de hoje, não tem dinheiro que paga isso. Eu posso, você pode, você que é filho, ganhar bem, você pode ganhar milhões, mas não se esqueça, eu tenho que ajudar os meus pais, que criou. Não, pai, você agora depende de mim. O filho dizer para o pai que ele depende dele, isso é o fim do mundo. Não, pai, não, mãe, você depende de mim agora, porque agora eu estou ganhando bem. Você vai ter consequência. Você vai ter um prejuízo, porque você está desonrando o seu pai. E honrar o pai e a mãe é um princípio bíblico. Você ganha bem? Você que é filho ganha bem? Pai, eu vou comprar um carro para o senhor. Compra um carro para o seu pai. Se ele tiver de idade, compra um carro automático para ele, para não passar marcha, para ele andar só com o volante. Mãe, eu vou comprar para a senhora uma casa bonita, mãe. Estou ganhando bem agora. Mãe, eu vou cuidar da senhora. Vamos comprar um apartamento. Mãe, vamos comprar lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Você agora tem que retribuir. Se o pai não está enxergando direito, coloca o melhor óculos que você puder comprar, bota nos olhos dele. Um óculos bonito. Se a mãe e o pai não estão conseguindo ouvir direito, faz alguma coisa. Fala pertinho do ouvido dele. Não grita ele não. Tem filho que grita o pai porque o pai não escuta. Repete de novo. Repete de novo. Ele não está ouvindo. Um dia você, filho, também vai ficar assim também. Não vai ouvir. Fala com o pai. O pai perguntou, responde. Se ele perguntar de novo, responde de novo. Se ele perguntar 4 vezes, rapaz, meu pai não está entendendo o que eu estou falando, mas eu vou falar de novo para ele. Minha mãe não está entendendo. Não tem pai que é assim? Que você fala uma coisa agora, daqui 5 minutos ele pergunta de novo. Aí você tem que responder de novo. Amém, irmão? Ou não é assim, irmão? Tem uns que grita com o pai. Você está surdo? Você está surdo? Lá no Pernambuco fala moco. Você está moco, velho? Moco, velho. Não diga isso não. Vai machucar ele. Você está moca, sua véia? Véia? Chamar a mãe de véia? Sua véia? Chamar o pai de velho? Outros pegam até pais e colocam no asilo. No asilo. Que Deus me guarde, Senhor. Cada um tem os seus problemas. Cada um sabe o que acontece, mas colocar o pai e a mãe no asilo, deixar o pai lá, largado lá no asilo. Bom, cada caso é um caso, que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Meus irmãos, a gente não vai continuar não, porque chegou a hora e eu apenas fiz um comentário bíblico e para nós concluir aqui. As Escrituras pontuam que, lá no final, as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus. É o certo e agradável ao Senhor. Você pode dizer amém? Honrar o pai, honrar a mãe. Isso é um princípio. E aqui eu vou finalizando. Você que é pai, você que é mãe, talvez seu filho ou a sua filha não está de acordo com aquilo que você deseja. Não está de acordo com aquilo que você aprendeu. Talvez você olha e as pessoas só fazem críticas. Eu preciso entender uma coisa. Profetiza. O meu filho é uma bênção. A minha filha é uma bênção. Eu já fiz alguns trabalhos nos presídios.
Visitei muitas cadeias para pregar a palavra. Está aqui minha esposa que sabe disso. Se você for no presídio, no dia de visitas, que tem o dia de visita para os pais levar mantimento, levar roupas para os filhos e filhas que estão presas. Se você for num presídio dia de visita, a fila é enorme de mães que estão com a sacola, com alimento, roupas para o filho. A sociedade até critica, está vendo? Está pagando o preço. A filha está presa, o filho está preso. Mas ninguém se incomoda com a dor que aquela mãe está passando. Nós temos uma geração de alguns homens sexuais, homens que decidiram mudar de sexo, ele mesmo. São considerados pessoas que nasceram homem, mas se transformou em mulher e vice-versa. E há muitas críticas. Mas eu preciso entender que aquele cidadão, aquele homem, aquela mulher, tem uma mãe por trás daquilo. Tem uma mãe. Eu preciso entender que tem um pai. Às vezes um adolescente que vive nas drogas, procurando se libertar, eu não posso condenar a mãe, o pai. Eu tenho que ver que tem uma mãe que está orando pelo seu filho. Tem um pai que está orando pelo filho. Não, pastor, isso aí não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmão. Jesus dá jeito para todas as coisas. Tem jeito. Se você for no presídio, 90% de quem fica na fila, sabe quem é, irmãos? É as mães. Às vezes o pai nem vai visitar o filho no presídio. Sabe quem é que vai? A mãe. O filho pode ser ruim, pode ser difícil, pode ser uma pessoa difícil de lidar, mas para a mãe, o meu filho tem jeito. Você percebe que quando... Sempre é a mãe, irmão. Quem pode dizer amém pelas mães aqui da igreja? Quem pode dizer amém aí? Dá glória a Deus. Sempre é vocês. Você percebe, aqui termino, que quando nasce a criança, toda mãe fala assim, toda mãe, quando a criança sai do ventre, toda mãe diz, que bonitinho, não é isso? Que bonitinho. Toda mãe faz isso. Que coisa bonita. Eu também fui assim. Para outras pessoas, mas não é tão bonita assim. Mas para a mãe, que bonitinho, que coisa linda. É ou não é? Talvez se tiver alguém do lado lá, que nunca viu você, bichinho nasceu sem cabelo, bem pouquinho, nasceu com o nariz um pouquinho comprido, para o vizinho, mas para a mãe, que gracinha, olha que coisa linda, que é a mãe. O Zé, quando nasceu, foi assim também. A Rosa falou, olha Hélio, que coisa linda, Hélio. Eu também fui assim. E você vai crescendo, e para sua mãe, você sempre é aquela pessoa que ela viu naquela imagem, quando você saiu do ventre dela. Eu posso estar de barba, eu posso chegar aos meus 50, meus 60, mas a visão que eu tenho para os pais não é a visão que eles têm comigo. A visão que a minha mãe tem para mim é aquela visão de quando ela me viu pela primeira vez. Que coisa linda, Emerson, que coisa linda. Porque já tem um nome já. Na gestação, já vão maquinando, vai ser Emerson. Não é isso? Na gestação já vão conversando. Quando a Valdelice estava grávida, eu ficava conversando. Valdelice, como é que vai ser o nome dele? Aí tinha 3 nomes. Eu não vou falar os 3 nomes para ele não ter problema depois. Tinha 3 nomes. 3. Toda noite ele abre no ventre
ele se mexia muito na barriga da Valdelice, se mexia demais, se mexia muito. Aí eu falava, Valdelice, você já escolheu o nome? Ela falou, estou pensando. Eu falei, ó, seria bom esse. E foi levando. Aí chegou um dia, já para 9 meses, ou 8 meses, não lembro. Aí eu disse, e nós entramos num acordo, ô Valdelice, vamos botar Eliabe, que é um nome bíblico, irmão de Davi? Eliabe? Eliabe é irmão de Davi? Irmão de Davi. É isso? Você não sabe disso, não? Eliabe. Veja aí. Aí ficou Eliabe. Aí quando ela foi lá para o hospital, o que eu estou querendo passar para os irmãos, que é essa imagem que a mãe tem do filho. Ele pode ter 50 anos, 60 anos, mas ela tem essa imagem. Nós não temos, porque nós chegamos. Elas têm. É irmão de Davi, o Eliabe. Isso. Eu falei, vamos colocar Eliabe, irmão de Davi. E quando ela foi lá para o hospital lá, que levaram lá para dentro lá, tá? Ela foi para lá, e eu fiquei na recepção. Ela sabe o que passou lá, o pai já não sabe mais. Ela sabe o que ela passou lá, o pai já não tem sentimento. Por isso que a mãe tem um sentimento maior do que o pai, porque ela sabe o que ela passou. Por exemplo, uma irmã está grávida aqui, nós estamos sentados aqui como homem, eu não sei o que ela está sentindo aí. Esses sentimentos vai carregar para o resto da vida sobre a vida dela. Você quer ver uma coisa? Você vê uma criança chorando, vou terminar. Você está andando na rua. Estou falando de pais, o pai e a mãe com a criança chorando. A criança fica chorando na rua. Aí a criança fala assim, mãe, eu queria comprar aquele carrinho. A criança chora por causa de um carrinho. E você fala, não vou comprar não. Aí sai chorando. Aí o pai fala assim, não, depois eu compro. E vai. Aí a mãe chega e fala assim, ô bem, a mãe, ô amor, compra um carrinho para ele. É ou não é? O que faz a mãe falar isso aí? Aí o pai fala assim, não, eu estou apressado, amanhã nós compra. Mas aquele choro daquela criança já está dentro da mãe, desde a gestação. Ela sente aquele choro. Aí o pai fala, não, amanhã eu compro. Aí a mãe de novo. Aí a mãe pega essa criança no colo. Não, meu filho, depois seu pai compra e vai consolando. E ele começa a chorar. Aí a mãe fala, ô bem, vamos comprar o carrinho dele. Aí você vai e compra o carrinho, não é isso? Quando você coloca o carrinho na mão da criança, a criança dá um sorriso. Aquele sorriso somente as mães entendem. Que sorriso é aquele? Foi no dia que ela viu ele pela primeira vez que o médico mostrou. Ela tem aquela imagem daquela criança. A mãe sente-se consolada quando vê o filho sorrindo. Esse sentimento o pai não tem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Vamos honrar o nosso pai. Filhos, tenham paciência com seus pais. Então que Deus abençoe. Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão pela internet. Você que está aí pela internet, compartilha esse estudo. Vamos compartilhar, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. Vamos falar coisas boas. O mundo está precisando de ouvir coisas boas, ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época só de ataques, críticas e mais críticas. Nós temos a Bíblia, nós temos boas novas. Você liga a televisão, é morte, violência. Vamos levar a mensagem de Jesus, levar a mensagem da cruz e dizer para o mundo que Jesus dá jeito e que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Deus abençoe você que está pela internet. Os irmãos da mídia, muito obrigado pelo trabalho. Pode encerrar aí em nome de Jesus.